Valorização do LVBI11, é isso mesmo, turma. O fundo de logística gerido pela VBI disparou no mercado de fundos imobiliários, vem se valorizando 5, 6, 7% nos últimos dias. E eu vou te explicar nesse vídeo quais são os motivos dessa valorização do LVBI11. Porque sim, tem um motivo aí que ninguém está sabendo, eu vou te contar em primeira mão o porquê dessa valorização do LVBI11. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Tio Fis. Se você gosta de fundo imobiliário e gosta de receber uma boa renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal. E esse vai ser um vídeo bem prático. Vem aqui agora para o computador para a gente olhar na prática aqui alguns documentos, algumas informações e tudo o que está acontecendo com o LVBI11. Primeira tela do computador que eu vou trazer aqui junto com vocês é a cotação histórica do LVBI11. Se preparem que nesse vídeo aqui eu vou trazer várias telas, falar diversos pontos e eu vou falar um dos motivos aqui que ninguém está sabendo e na minha visão é o maior motivo de valorização do LVBI11. Mas vamos lá. Primeira tela, cotação histórica do fundo. O fundo iniciou ali no ano de 2024 a R$ 117, R$ 118 reais, né? Nesse momento o mercado de fundos imobiliários ele estava em um momento muito positivo e principalmente os fundos de tijolo, porque a gente iniciou o ano com a expectativa muito clara, que o Banco Central ia chegar ali junto com a Selic em 9% ao final do ano. E quando a gente tem um cenário como esse, beneficia muito ali os fundos imobiliários tijolo. Se você tem uma queda da Selic, o fundo tijolo acaba se beneficiando porque tem um ativo real por trás que é o imóvel, aquele imóvel passa a valer mais, tá? Então a expectativa era essa, então no início do ano o mercado estava bem pujante, bem forte e o próprio LVBI estava colhendo esses frutos. Só que ao longo do ano a gente começou a ter uma volatilidade, né? Começou a volatilidade aqui a partir de abril. E por que isso aconteceu, né? Uma queda quase que de 4% aqui. Isso aconteceu na grande realidade, turma, porque começou a dar alguns sinais ali, né, que o Banco Central realmente não conseguiria chegar 9% no final do ano. E o primeiro motivo aqui foi o quê? Interrompeu o ritmo de cortes. O Banco Central estava cortando 0,5%, aí deu uma segurada e começou a cortar 0,25%. Então, foi o primeiro movimento mais volátil aqui no mercado de investimentos, no mercado de fundos imobiliários como um todo, e no caso, no LVBI11. A cota até voltou um pouco, só que aí a gente começou a partir de final de maio, início de junho, a ter uma volatilidade muito acima da média. Por dois motivos muito claros, tá? Porque, primeiro, né, nesse início de junho aqui, o primeiro motivo foi relacionado a uma comunicação muito complicada, muito difícil ali do governo, né? O governo realmente não estava muito disposto a cumprir as metas fiscais, e isso ali trouxe um Banco Central mais conservador no sentido de vamos parar, vamos ali estopar, né, que chama o mercado, mas vamos parar aqui de baixar a Selic, vamos trazer uma manutenção ali da taxa em 10,5%. Então, isso deu realmente uma volatilidade muito grande no mercado de fundos imobiliários e muito grande no LVBI11, né? Então, o fundo aqui, ó, no início de junho para cá, ele teve uma queda de 5%, 6%. E como eu falei, isso foi muito mais um governo ali muito forte, muito agressivo, com comunicação péssima, tá? Para ser bem sincero com vocês. E o Banco Central também que segurou ali, né, os cortes de Selic e manteve em 10,5%. Então isso trouxe volatilidade. Só que a gente teve uma cereja do bolo ali no início de julho, né? A gente teve uma possível tributação dos fundos imobiliários. Tanto que você vê a cota voltou aqui, tudo certinho, só que início de julho, o bicho pegou. Por quê? Porque a gente teve uma possível tributação dos fundos imobiliários, né? Uma novela que nunca será esquecida no mercado, mas que foi uma especulação ali de uma possível tributação dos fundos imobiliários. Vídeo, inclusive, que eu trouxe com vocês aqui no YouTube, mas tivemos ali realmente uma vitória muito grande. Foi uma vitória aqui para o mercado de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles não serão tributados, certo? Só que nessa volatilidade, nesse momento de mercado aqui, turma, a gente teve uma queda de 5, 6%. Só que na segunda pernada de queda, a gente teve uma queda de quase 10% no LVBI11. Então foi uma volatilidade muito grande para o fundo, uma questão de um mês ali, um junho muito complicado, o início de julho também foi muito complicado. Então trouxe volatilidade para o fundo, uma volatilidade de 10%. Algo que não é tão normal assim para o mercado de fundos imobiliários, assim como um fundo específico. Só que o fundo começou a voltar de forma bem forte nesses últimos dias. Estou falando de uma valorização, turma, de 10% também, desde o fundo do poço. Olha que pernada forte aqui, né? Do dia 8 de julho até hoje, dia 17, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é 9%. E por que aconteceu isso? Vamos lá. Primeiro ponto, acho que é bem claro que é importante destacar junto com vocês. A gente teve uma calmaria no mercado, no sentido de o presidente parou de falar algumas besteiras, parou de ser agressivo e começou a ser mais tranquilo com o mercado, né? Ficou calado na grande realidade. Isso trouxe mais tranquilidade para o mercado ali e trouxe uma tranquilidade maior também, porque o próprio Fernando Haddad falou que ia cumprir algumas metas fiscais, falou que ia diminuir despesa e isso deu uma calmaria no mercado. O segundo ponto é que, na grande realidade, a gente teve uma situação na qual acabou de fato essa história sobre tributação dos fundos imobiliários. Então, isso trouxe ainda mais calma para o mercado. Então, só por isso o mercado de fundos imobiliários vem se valorizando e o LVBI vem voltando junto também. Mas
Nesses últimos dias, ele teve uma valorização de 10%. Por que será isso? Será que foi só pela calma do mercado ali em questão de narrativa? Será que também foi uma calma do mercado ali em questão de a gente acabar esse fantasma ali de uma possível tributação dos fundos imobiliários? E na minha visão, não, né? E teve um fato novo aqui no fundo que trouxe a valorização mais repentina, mais relevante nesses últimos dias do LVBI11 e vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Antes disso, eu acho importante passar aqui pelo relatório gerencial, né, do fundo. É o site que eu gosto de utilizar bastante, o Status Invest. E aqui no relatório gerencial até para mostrar para vocês se teve alguma novidade, né? Porque foi divulgado aqui no dia 11/7. E, assim, pelo que eu vi de informação, pelo que eu li aqui de forma bem clara, no relatório gerencial em si não teve nenhum fato relevante, porque eu estou falando do relatório gerencial referente ao mês de maio, tá? A gente está em julho agora, né? Um relatório um pouquinho mais antigo, mas o fundo ele segue tranquilo, segue realmente ali com a sua alocação bem tranquila, segue com a taxa de vacância bem reduzida também, ó. Você vê que o fundo vem subindo o número de cotistas, você vê aqui que o fundo está com a taxa de vacância, ó, vacância física do fundo, 0,8%, apesar de uma possível ali, situação que tem que ser resolvida aqui em Mauá, para um inquilino ali que é o dia por cento que vai estar saindo, mas tem um fluxo muito interessante ali de visitas, pelo menos até onde eu tenho informação. Então, a vacância segue controlada do fundo, o fundo aqui nas principais informações não citou nada específico, inclusive teve ali um resultado abaixo da média nesse fundo, mas foi explicado ali no informe mensal. Então, quando eu olhei o relatório gerencial, eu não vi nenhum tipo de novidade. Nada muito específico, o fundo ele segue em linha, segue alocado, segue com vacância reduzida e com receita tranquila. Ele é apenas o único motivo aqui, ó, que poderia inclusive trazer uma queda no fundo, né? É esse caso aqui, ó. Ele fala, ó, referente ao mês de maio, né? Ele teve um resultado aproximado de 0,74, né? Só que ele foi afetado negativamente por uma questão não recorrente, que foi despesa relacionada ao CRI ali, que foi quitado, né? E o fundo agora, inclusive, ele vem com uma alavancagem, na grande realidade, ele reduzido, uma alavancagem praticamente zerada, tá? Então, isso, na verdade, é uma notícia positiva, mas que trouxe um resultado negativo aqui para o fundo nesse curto prazo. Então, o fundo ele vem tranquilo, vem com vacância reduzida, vem conseguindo ali realmente ter um nível de rendimento interessante, apesar dessa situação aqui de ter um 0,74, né, que precisou ali pegar uma reserva acumulada para compor ali o rendimento de 0,90, mas não teve nada muito relevante, não teve nenhuma... Aqui, ó, o próprio fala, durante o mês de maio não houve nenhuma movimentação de locatários, então o fundo ele tá tranquilo, tá flat, né, que a gente fala no mercado, nenhuma novidade muito grande. Só que a grande novidade foi essa aqui, ó. Informe mensal que saiu no dia 15/7. E na minha visão, na minha opinião, a valorização está aqui do LVBI11. E é um documento que acaba que muitos investidores não prestam atenção, é um documento que muitos investidores não olham, é um documento que investidores ali passam despercebido. E é o que eu sempre falo, né? O melhor amigo do investidor de fundos imobiliários, o documento realmente que você tem que dar uma atenção muito grande, é o relatório gerencial. Só que eu acabo olhando documentos como um todo porque, enfim, eu acabo olhando, estudando e acompanhando o dia todo aqui fundos imobiliários, né? E quando eu vi esse movimento relevante do fundo, né, uma dica que eu sempre dou para os investidores alta renda é o seguinte, né, para os nossos alunos. Vá buscar informações, vá ver algo que aconteceu no mercado, né? E o último documento que saiu foi o informe mensal. Certo, deixa eu dar uma olhadinha nesse informe mensal. Aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha nesse informe mensal. Aí, assim, o informe mensal é um documento feio, né? Um documento aqui que é uma planilha de Excel, né? Aqui você tem um cabeçalho, aqui você tem um número de cotistas, aqui você tem vários pontos. Só que aqui eu olhei e eu falei, peraí, tem uma coisa diferente aqui. Tem uma coisa diferente aqui, tá? Que foi o seguinte, você tem os ativos, o patrimônio líquido, o número de cotistas. E aqui embaixo tem o valor patrimonial das cotas. Aí eu falei, 123,62? 123,62? Eu falei, rapaz, não me lembro disso não. O último informe mensal, pelo menos o valor patrimonial mais atualizado ali do LVBI11, era na casa dos 116. E dito certo, se você pega o último informe mensal aqui, ó, esse informe mensal foi divulgado agora em julho, mas é referente ao mês de junho. Tá bom? Aí aqui você tem o último informe mensal, que foi divulgado em junho, referente ao mês de maio. Aqui nesse informe mensal, você acaba de observar, ó, valor patrimonial das cotas, 116,41. 116,41. E no informe mensal de junho, foi divulgado em julho, referente ao mês de junho, nós tivemos um valor patrimonial das cotas de 123,62. Foi uma valorização de aproximadamente 6%, patrimonialmente falando.
E isso, naturalmente, trouxe ali uma valorização mais relevante do LVBI11 do dia para a noite. É por isso que eu digo que o investidor ele tem que ter muito cuidado, muita cautela em ficar se baseando, em olhando no valor patrimonial de um fundo de tijolo, porque as coisas acontecem da noite para o dia. Então, do dia para a noite, a gente teve uma valorização de aproximadamente 6% do valor patrimonial do LVBI11, dos imóveis do LVBI11. Então, na minha visão, na minha opinião, essa valorização que vem acontecendo aqui de curto prazo, ó, percebam que, turma, ele vinha se valorizando de fato, vinha no momento positivo e tudo, só que a gente teve a divulgação que sai aqui, cara, tá subindo 6% desde a divulgação, 5%. Naturalmente já ia se valorizar o LVBI11, né? Por uma situação que eu falei para vocês que o mercado deu uma acalmada, deu uma tranquilizada, acabou esse fantasma aí de uma possível tributação. Só que o fundo, ele, rapaz, subiu ainda mais forte, deu aquele cavalo de pau que a gente brinca, né? E eu busquei entender se tinha algum tipo de informação, algum tipo de novidade. E dito certo, eu olhei o último informe mensal e a gente teve essa diferença de valor patrimonial, de 116 para 123, uma valorização patrimonialmente falando de aproximadamente 6%, que é relevante. É realmente uma valorização relevante para um fundo de tijolo, né? Patrimonialmente falando. Isso do dia para a noite, né? E tanto que se olha aqui no Status Invest, já está atualizado isso, e você vê aqui que o fundo agora está sendo negociado, presta atenção, 5% abaixo do valor patrimonial, diante de toda essa valorização, né? Então, assim, na minha visão, na minha opinião, o LVBI11 ele vem se valorizando, como eu falei para vocês, em uma tranquilidade maior do mercado, em um fantasma que acabou ali, que foi a tributação dos fundos imobiliários, mas essa valorização mais expressiva nos últimos dias, na minha visão, na minha opinião, está relacionado com essa valorização patrimonial do fundo, que foi na casa dos 6%. É o que eu digo sempre para os investidores, tenham muito cuidado, muita cautela para olhar para essa métrica, né? E identificar se você está olhando ali o preço correto para um fundo imobiliário. Porque na minha visão, na minha opinião, o preço-VP é uma métrica totalmente defasada ali para o fundo de tijolo. Por quê? Essas avaliações são feitas anualmente. Do dia para a noite a gente teve essa valorização. Eu acredito que essa métrica ela tem uma dificuldade muito grande ali de capturar a renda passiva do fundo. Tem uma dificuldade muito grande ali de realmente analisar a capacidade de gerar renda. Não tem uma coerência muito grande ali de entender também o ciclo imobiliário do mercado. Então, essa é uma métrica que eu trago para vocês. Isso naturalmente traz ali realmente uma valorização para o fundo imobiliário de tijolo, traz uma valorização para o LVBI11, mas você, investidor, tem que ter um pouquinho de cuidado com essa métrica, tá? Porque ela não condiz de fato ali com a capacidade de gerar renda de fundo, ela não condiz de fato, né, em capturar o ciclo imobiliário de mercado, e ela aparece do dia para a noite. Né? Então, o próprio XPML11 tem uma valorização de 13% do dia para a noite. O próprio HSML11 tem uma valorização de 13% do dia para a noite. Então, tenha muito cuidado, né, em utilizar essa métrica, mas eu trouxe para vocês esse vídeo aqui para ilustrar, para contar para vocês em primeira mão quais são os motivos de valorização do LVBI11 e o principal motivo, na minha visão, esse cavalo de pau maior, está relacionado de fato a essa valorização patrimonial do fundo, tá? Então, esse vídeo eu trouxe para vocês aqui em primeira mão e se você gosta de receber uma boa renda passiva com segurança e tranquilidade, acompanhe a gente aqui no canal. É só se inscrever, tá bom? Um grande abraço e muita renda passiva para vocês.